Estas histórias exploram os horrores que surgem quando estamos sozinhos em casa, onde cada som, sombra ou reflexo pode esconder algo aterrorizante. Antes de te contar esses relatos, peço que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar este trabalho e se você, amante de histórias, quiser indicação de um excelente produto, coloquei um link na descrição. Dito isso, vamos para o primeiro relato. Quando a porta da frente se fechou atrás de mim, o silêncio se instalou como um peso. Meus pais haviam saído para um jantar e eu ficaria sozinho pela primeira vez. O relógio marcava 10 da noite e eu me convenci de que seria tranquilo. A casa parecia segura, com as luzes acesas e o som da televisão preenchendo o ambiente. No entanto, o que começou como um conforto, logo se tornou uma armadilha. Tudo começou com um som baixo, algo que mal percebi às primeiras. Uma madeira rangendo. Pensei que fosse a estrutura da casa, talvez o vento, mas o barulho continuou, passos lentos subindo a escada que levava ao meu quarto. Lembrei-me que estava trancado lá em cima. Quem poderia estar subindo? Peguei meu celular, o brilho da tela iluminando meu rosto pálido. Nenhuma mensagem, nenhum sinal de alerta. Respirei fundo e tentei ignorar. Talvez fosse minha imaginação. Mas então, ouvi um som distinto. O estalo de algo caindo, como uma caneta rolando pelo chão. Dessa vez, meu corpo congelou. Decidi subir e conferir. Cada degrau um teste para minha coragem. Quando alcancei o topo da escada, o corredor estava vazio. O meu quarto estava como deixei, porta trancada. Mas o que vi me fez recuar. Um par de pegadas molhadas no carpete, indo até a porta do quarto. Eram pequenas, como as de uma criança. O ar ficou pesado. Eu não tinha coragem de abrir a porta. Voltei para a sala tentando me convencer de que era algum tipo de brincadeira da minha mente. Liguei a televisão novamente, mas parecia que o som não preenchia mais o ambiente como antes. Sentei no sofá, tentando distrair minha mente com qualquer coisa, mas minha atenção estava sempre na escada. A cada minuto que passava, parecia que a presença invisível ficava mais intensa. Então, aconteceu. A televisão desligou sozinha. O som de passos, agora mais altos, descia a escada lentamente. Olhei para cima, mas tudo estava escuro. Uma sombra projetada na parede pareceu crescer, como se algo estivesse se aproximando. Quando finalmente consegui me mexer, corri para a porta da frente. Tranquei-me do lado de fora, esperando por meus pais, incapaz de voltar. Estava sozinho em casa durante um apagão. As velas espalhadas pela sala criavam sombras dançantes nas paredes. Sempre me considerei cético, mas aquela noite parecia decidida a testar minhas convicções. Fui ao banheiro para buscar uma lanterna guardada no armário. Quando entrei, o espelho refletia apenas minha figura iluminada pela chama da vela em minha mão. Eu estava ali, olhando para mim mesmo, tentando me acalmar. Mas ao me virar para sair, notei algo estranho. No reflexo, havia algo mais, um movimento que não era meu. Virei-me rapidamente, mas o banheiro estava vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. Voltei a olhar para o espelho e desta vez estava claro. Atrás de mim, algo se mexia, uma sombra que parecia mais real a cada instante. A vela tremeluziu, ameaçando apagar, e o ambiente ficou mais frio. Não consegui me mover. Era como se o espelho me prendesse. A figura se aproximava, uma forma indistinta que não refletia medo, mas sim uma intenção maligna. Quando finalmente reuni forças para sair correndo, ouvi o som de vidro estilhaçando. Não olhei para trás. Corri para a sala, tentando encontrar algo para me proteger. As velas agora estavam quase apagando, como se uma corrente de ar invisível passasse pela casa. De repente, senti um peso no ar, como se algo estivesse me observando.
Eu não sabia se era minha mente pregando peças ou algo muito real. Ao olhar ao redor, vi a sombra se movendo de maneira anormal. Subi as escadas para o quarto e tranquei a porta. Minha mente não parava de repetir o que eu havia visto. Quando olhei para o espelho do meu armário, percebi que ele estava coberto por marcas de mãos. Mas eu estava sozinho. O medo me fez apagar todas as luzes e me esconder debaixo das cobertas. Não dormi aquela noite. A porta entreaberta. Há algo perturbador em uma porta entreaberta. Essa foi a única coisa que pensei quando percebi que a porta do porão que sempre mantínhamos fechada estava com uma fresta aberta. A noite estava quieta e eu estava sozinho. Convenci-me de que o vento podia tê-la aberto, mas a ausência de qualquer brisa naquela noite colocava minha lógica em xeque. Tentei ignorar. Subi para o meu quarto e me tranquei lá, mas o pensamento persistia, crescendo como uma batida distante que se tornava mais alta a cada segundo. Finalmente, decidi que precisava verificar. Peguei uma lanterna e desci com cuidado. Quando abri a porta completamente, o cheiro de mofo me atingiu. A escada do porão descia para a escuridão e a lanterna tremia em minha mão. Ao iluminar o chão, vi algo que me paralisou. Um rastro de pegadas na poeira, indo em direção à parede oposta. Mas não havia mais nada lá, apenas concreto. No entanto, as pegadas paravam abruptamente, como se a pessoa tivesse atravessado a parede. Comecei a explorar o porão, cada passo acompanhado por um eco que parecia mais alto do que deveria ser. As sombras criadas pela lanterna pareciam se mover. Quando finalmente decidi recuar, ouvi um sussurro vindo de trás de mim. Não era um som humano, mas um eco de algo antigo. Girei para iluminar a origem, mas o facho da lanterna se apagou. No escuro, senti uma presença que me fazia querer gritar, mas minha voz não saía. Tentei acender a lanterna novamente, e quando ela piscou por um instante, vi uma figura encurvada no canto do porão. Seus olhos brilharam no breve facho de luz, e senti que precisava sair dali imediatamente. Subi correndo, trancando a porta do porão atrás de mim. Mesmo no andar de cima, com todas as luzes que pude acender, podia jurar que ouvia batidas vindas da parede. Elas continuaram pela noite, cada vez mais fracas, até cessarem completamente com o nascer do sol. Ficar sozinho em casa nunca foi um problema para mim. Eu sempre gostei do silêncio, da liberdade de andar pelos corredores sem ser incomodado. Naquela noite, porém, algo estava diferente. A casa parecia mais vazia do que o normal, como se algo essencial tivesse sido arrancado dela. Mesmo assim, não dei muita importância e fui para o meu quarto assistir a uma série qualquer. Foi perto da meia-noite que ouvi pela primeira vez. Um sussurro baixo, quase imperceptível. Achei que fosse minha imaginação ou talvez o som da televisão. Mas, quando abaixei o volume, a voz ficou mais clara. Ela vinha do corredor. Meu coração disparou. Era como se alguém estivesse chamando o meu nome, mas de forma arrastada, como se tivesse dificuldade para falar. Levantei-me devagar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento ou algum barulho da casa. Andei até a porta do quarto e olhei pelo corredor escuro. Nada, nenhum movimento, nenhuma luz, apenas o som do meu próprio coração pulsando nos ouvidos. Voltei para o quarto, fechei a porta e tentei me distrair, mas a voz voltou mais alta dessa vez. Agora, parecia vir de dentro da casa. Tomei coragem e decidi investigar. Peguei o celular para usar como lanterna e comecei a andar pelos cômodos. A sala estava vazia, a cozinha intacta. Mesmo o sótão que eu mal visitava parecia em ordem, e então percebi algo estranho. A voz vinha do meu próprio quarto. Voltei correndo, mas quando abri a porta, tudo estava como eu havia deixado.
O notebook ainda exibia a tela pausada da série, mas então eu vi. No espelho do armário havia algo escrito, 3 palavras, borradas como se tivessem sido feitas com um dedo molhado. Eu estou aqui. Minha respiração ficou pesada e uma sensação de gelo percorreu minha espinha. Corri para fora da casa sem olhar para trás. Passei a noite no carro estacionado na rua. Quando o sol nasceu, voltei. Tudo estava normal, exceto pelo espelho. As palavras ainda estavam lá, mas agora havia marcas de mãos ao redor, como se alguém tivesse tentado sair de dentro dele. Eu nunca fui medroso, mas também nunca gostei de ficar sozinho em casa durante tempestades. Algo no som da chuva forte e nos relâmpagos me deixava nervoso. Naquela noite, porém, não havia como evitar. Meus pais estavam fora e eu tinha que passar a noite sozinho. O temporal começou logo depois do anoitecer. A energia piscou algumas vezes antes de finalmente apagar. Peguei uma lanterna e tentei manter a calma. Decidi me distrair lendo um livro no sofá da sala. Estava concentrado na leitura quando senti aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Levantei os olhos e olhei para a janela. Nada. Apenas a chuva escorrendo pelo vidro. Voltei ao livro, mas a sensação persistia. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando. Peguei a lanterna e iluminei a janela. Foi então que o vi pela primeira vez. Um rosto, pálido, com olhos fundos e sem vida, me encarava do lado de fora. Soltei um grito e me afastei, derrubando a lanterna no processo. Quando a peguei de volta e iluminei novamente, o rosto havia desaparecido. Passei a trancar todas as portas e janelas da casa, mesmo sabendo que o homem não poderia ter entrado por causa da chuva. Voltei para a sala, tentando racionalizar. Talvez fosse uma sombra ou minha mente pregando peças. Mas então, ouvi passos vindos do andar de cima. Meu sangue gelou. Não havia como ser outra pessoa. Eu estava sozinho. Subi devagar, com a lanterna tremendo na mão. Os passos pareciam vir do quarto dos meus pais. Quando alcancei a porta, ela estava entreaberta. Empurrei devagar e iluminei o interior. Nada. O quarto estava vazio. Foi então que percebi a janela aberta. A chuva entrava, formando uma poça no chão. E ao lado dela, marcas de pegadas molhadas. Elas levavam até o armário. Respirei fundo e reuni coragem para abrir. Dentro não havia nada. Apenas escuridão. Quando me virei para sair do quarto, ele estava lá, o homem da janela. Agora dentro da casa. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram e apagaram de vez. Tudo o que ouvi foi o som da janela sendo fechada e o silêncio absoluto que veio depois.